o mundo mudou, o mundo está realmente muito diferente, o mundo hoje é outro, não é que ele vai mudar, nós já vivemos uma outra realidade, mas principalmente o estado de São Paulo é uma localidade, um lugar onde as regras sempre foram estáveis, os contratos sempre foram respeitados, todos os contratos são respeitados, são mantidos, e nós temos boa mão de obra, uma boa logística, um clima muito bom, áreas adequadas para a implantação de novos projetos e, aproveitando a oportunidade, o governo do estado de São Paulo tem um plano de privatizações e parcerias muito grande. São vários projetos, aproximadamente 20 projetos, e nesses 20 projetos, que inclusive serão, o número será aumentado, nós temos oportunidades muito grandes para esses investidores internacionais. Trens, aeroportos, rodovias, ferrovias e assim por diante. Essas oportunidades são inúmeras e é isso que a gente vai oferecer e basicamente tentar vender lá fora. A gente sabe que a capital, São Paulo, a capital do estado, hoje está saturada, os custos são maiores. Então, qual é a orientação do governador João Dória e do próprio vice-governador Rodrigo Garcia, que também dirige esse programa de privatizações e parcerias? Um olhar para o interior de São Paulo. E a região do Vale do Paraíba, São José dos Campos e cidades ao redor tem grandes atrativos para nós. O que eu quero dizer com grandes atrativos? Aquilo que rapidamente eu coloquei anteriormente. A logística, a mão de obra, a tecnologia, a mão de obra qualificada, inclusive, que vocês têm aí no Vale de forma muito conhecida. E como já são regiões onde as indústrias já estão bastante presentes, existe um know-how para a captação de negócios, existe todo um conhecimento que isso não se adquire do dia para a noite, muito menos por decreto, seja de governo, seja de quem for. Isso, a experiência conta muito e o histórico de vocês no Vale aí é muito positivo. Falando da retomada, é importante a gente tocar nesse assunto. O governador pediu para o ex-ministro e hoje nosso secretário Henrique Meirelles a preparação de um plano 21-22, que é o plano de retomada da economia no ano de 21 e 22. O ministro Meirelles está a cargo desse plano, está elencando diversos setores. Nós já tivemos uma reunião geral com 10 ou 12 secretarias com o ministro Meirelles, mas eu posso destacar para vocês, o agronegócio vai ter uma função muito importante. O turismo, sem dúvida nenhuma, que aliás no governo do estado é dirigido também por um outro ex-ministro, o Vinícius Lumer, turismo vai ser muito importante nessa retomada. Gera muita mão de obra, ocupa muito emprego, ocupa gente local, inclusive. A grande vantagem do turismo é que localmente você treina essa mão de obra e usa essa mão de obra. Você vai ter outros setores também, como eu disse, então, agronegócio, turismo, o setor industrial, prestação de serviços, enfim, nós vamos ter que fazer um balanço muito delicado, e aí, de novo, o secretário Meirelles está tratando disso, para que esses setores se tornem novamente competitivos. E, para isso, o interior é muito importante, e, para isso, retomada dos negócios, retomada do emprego, a orientação do governador do estado de São Paulo é prioridade absoluta. Eu não diria que a gente vai perder, mas fica claro, mais difícil. O mundo é muito competitivo hoje. O capital, ele pode investir ou pode ser investido em São Paulo, ele pode ser investido no México, em Hong Kong, na China. O capital vai para onde as condições, principalmente de estabilidade
econômica e jurídica forem maiores. Isso não há dúvida que o capital vai onde é mais interessante e onde os lucros são maiores. Então, o trabalho para nós vendermos, oferecermos as oportunidades em todo o estado de São Paulo hoje é maior, mas como eu entendo, São Paulo hoje tem uma realidade muito específica. São Paulo é um estado muito pujante, é uma nação dentro de uma nação tão grande quanto é o nosso Brasil, e nós no estado de São Paulo temos muita condição de mostrar que a gente se diferencia em algumas coisas do restante do país e que nós não entramos nessas questões políticas aí. O nosso olho é econômico, o nosso olhar é para o povo de São Paulo, para no momento que a gente tem milhões de desempregados no Brasil e, claro, no estado de São Paulo, procurar combater esse desemprego, até porque a melhor política social que a gente pode fazer é a geração de emprego, é dar condições dignas de trabalho para a população. Ótima a tua pergunta, e eu vou colocar logo de cara dois países que aparentemente são antagônicos, mas quando se fala em economia, quando se fala em questões comerciais, empresariais, esse antagonismo deixa de existir. O primeiro deles é a China e o segundo os Estados Unidos. Achar que a gente não pode ter uma relação equilibrada e constante com os dois países, eu acho um erro. Nós podemos ter, hoje os chineses são grandes investidores no estado de São Paulo, com indústrias, fábricas, inclusive na região de vocês, aí no Vale, e os Estados Unidos também. Então, as primeiras missões comerciais que o governo do estado de São Paulo fará serão à China e aos Estados Unidos. É onde existe recursos, onde existe tecnologia, onde existem empresas querendo investir fora. No caso dos Estados Unidos, uma boa parte são negócios privados, empresas privadas. No caso da China, o governo lá tem um papel muito preponderante como investidor. A China vai investir conosco também. E não podemos deixar de falar em Alemanha. Nós temos a previsão de ir à Alemanha, de ir a Singapura. Singapura, por exemplo, é uma viagem que nos interessa mais pelos fundos soberanos, pelos recursos financeiros, não são indústrias, não é comércio, é um dos maiores fundos soberanos, é o de Singapura, que inclusive já investe no estado de São Paulo, na área imobiliária, em rodovias. Nós vamos falar com Singapura, nós vamos à Espanha, desnecessário dizer o papel da Espanha, das empresas espanholas aqui na economia brasileira e, de novo, do estado de São Paulo. Enfim, nós temos algumas prioridades, mas a agenda do ano que vem, até porque o governador Dória vai querer tirar o atraso aí desse ano aí, mais até de meio ano que a gente tem aí com a pandemia assolando a humanidade, nós vamos atrás de novo. China, Estados Unidos, Singapura, Alemanha, Espanha, Itália, são lugares que já estão previstos. E sem nos esquecermos de Dubai, nos Emirados Árabes também, um lugar que tem também investido muito em São Paulo, na área imobiliária, de real estate, como eles falam. Nós temos aí e muito recurso. Nós temos que ir aonde o dinheiro está. A questão política, isso a gente deixa para os políticos resolverem.